e a gente vai pra África do Sul. Oi, eu resolvi gravar um vídeo de perguntas e respostas sobre a nossa viagem da África do Sul. Se você não assistiu o vlog ainda, vai lá ver porque tá bem legal. Eu vou deixar ele linkado aqui em algum lugar. Quando a gente voltou de viagem e quando eu postei o vídeo, eu recebi algumas perguntas, principalmente de pessoas próximas, sobre a viagem mesmo. E eu achei que seria legal compartilhar aqui, porque pode ajudar alguém que tá aí se planejando para conhecer esse país. Espero que gostem. Então, eu selecionei algumas perguntas que eu achei relevantes, mas se você ficar com alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, que eu vou adorar responder. E é importante eu dizer que as respostas aqui são baseadas nas pesquisas que eu fiz antes da viagem e na nossa experiência. Mas sempre que eu vou fazer um roteiro de viagem, eu gosto de pesquisar bastante sobre o lugar. Então, eu também te indico a ver outras opiniões, outras experiências, outros roteiros, para enriquecer mesmo o seu planejamento e você conseguir fazer uma viagem bem à sua cara. Pessoal, e sobre preços, eu não vou falar nesse vídeo porque tem muitos detalhes que eu acho que vai fazer mais sentido se eu gravar um vídeo só sobre isso. Então, me contem aqui se vocês querem. Deixa eu mostrar pra vocês a minha girafinha da África. Que linda! E é isso, tá? Sobre preços, a gente conversa melhor em outro vídeo. Então, vamos para a primeira pergunta. Quantos dias vocês ficaram e qual foi o roteiro? Nós ficamos 15 dias no total e mais 2 dias de viagem. Nosso voo principal, ele saiu de Guarulhos, em São Paulo, para Joanesburgo. E de Joanesburgo, depois a volta, também para Guarulhos. E ele teve a duração aproximada de 9 horas por voo. Sobre o roteiro, nós chegamos em Joanesburgo, pegamos o carro que a gente tinha alugado e seguimos para Sebe, que era a cidade que a gente ficou hospedado para fazer a Panorama Route. Depois de lá, a gente seguiu para a região do Kruger, para o nosso lodge de safari, que a gente ficou lá o nosso tempinho fazendo os nossos safaris. E fomos depois para Nelspruit para pegar um voo para Cape Town. Ficamos ali na região de Cape Town, fizemos a cidade, o entorno. E depois seguimos para Garden Route. E da Garden Route a gente finalizou em Port Elizabeth e voltamos para Joanesburgo. Então ficou... Vou dar uma coladinha aqui, tá, gente? Por isso que eu tô olhando pro lado. 2 noites em Sebe, 3 noites no Lodge de Safari, 5 noites em Cape Town, 2 noites numa cidade chamada Nisna, ou Naisna, eu não sei qual que é a pronúncia correta, 2 noites em Jeffreys Bay e 2 noites em Joanesburgo. E os voos internos que a gente fez foram de Nelspruit para Cape Town e depois de Port Elizabeth para Joanesburgo. É importante dizer aqui que tem outros aeroportos na região do Kruger. A gente decidiu ir de carro, mas você também pode pegar um voo até mais perto ali do seu lodge, do seu hotel, e pegar um transfer depois. E tem pessoas que fazem esse mesmo roteiro, só que ao contrário, começando ou por Cape Town ou pela Garden Route e deixando o safari para o final. A ideia que eu vi, né, de algumas pessoas é deixar o melhor para o final, que seria os safaris. Mas no nosso caso, eu pensei bastante se valeria a pena fazer essa inversão e eu achei que não, porque querendo ou não, os safaris eles são um pouco cansativos. E então eu gostei de fazer ele no início da viagem, porque a gente estava bem descansado, bem dispostos, enfim. E também porque no final da viagem a gente conseguiu colocar mais um safari, né, que foi o self-drive. E aí já deu para matar a saudade ali e ter esse gostinho de novo do safari. Então, para mim, ficou bom desse jeito, eu não mudaria. Segunda pergunta. Qual é a melhor época para ir e por que escolheram o mês de novembro? Pelas minhas pesquisas, as melhores épocas são as meias estações, ou primavera ou outono. Porque o clima tá mais ameno, você consegue fazer tanto o safari quanto as cidades e as praias de uma forma mais tranquila. O inverno, ele é bom
para o safari, porque o clima fica mais seco, é mais fácil de ver os animais, eles ficam buscando água, né? Então, às vezes, eles ficam mais ativos. Só que pode ser ruim para cidades e para as praias, né? Porque vai estar frio. E também em Cape Town tem chance de chuva. E o verão já é bom para as praias, né, e para as cidades, mas fica ruim para os safaris, justamente porque pode chover, porque a vegetação fica mais verde, então é mais difícil de ver os animais. Então, se você apostar nas meias estações, acho que vai dar certo. Ah, e a gente não escolheu novembro por nenhum motivo muito específico. Era o mês que a gente tinha para viajar e a gente definiu que queria ir para lá, então a gente apostou nesse mês. Mas a gente pegou um pouquinho de chuva, né? No vlog dá para vocês verem, inclusive no primeiro dia que a gente estava indo para Sebe, a gente pegou muita chuva na estrada. E quando a gente chegou no nosso lodge de safari, tinha chovido uns dias antes, né? E tava com um pouquinho de chuva um pouco longe do hotel, mas que afetava ali de alguma forma. E os animais estavam meio reclusos, assim. Depois eles voltaram, deu tudo certo, mas é um mês que pode chover já, tá? Porque já é mais perto do verão. Terceira pergunta. Quais documentos preciso para entrar no país? Na África do Sul, você não precisa de visto se você for ficar até 90 dias como turista, mas você vai precisar de um passaporte válido, com validade de pelo menos 30 dias após a data de saída do país, tá? Então, você vai sair hoje, ele tem que valer por mais 30 dias, pelo menos. E o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela, tá? É um documento que você consegue com a Anvisa, então você precisa se vacinar e vai lá solicitar esse certificado. Ele é pedido em alguns países, tá? Então, na África do Sul é obrigatório. Não é um requisito para entrar no país, mas se você for alugar carro e dirigir, você vai precisar da sua PID, que é a Permissão Internacional de Direção. Quando você tem a sua carteira aqui mesmo, né, a sua CNH, você vai ou no Detran ou vai através de algum site que faça esse serviço solicitar a sua PID. E é super simples, tá? Basicamente precisa pagar e você vai receber ela ou em casa ou você vai no Detran pegar. E é obrigatório também para dirigir lá. Ah, também não é obrigatório, mas eu super recomendo para todas as suas viagens internacionais que você faça um seguro viagem, tá? Seguro saúde, seguro viagem, para caso você tenha qualquer problema na viagem, você esteja coberto. Então, super importante, a gente fez e é algo que eu acho que é imprescindível em qualquer viagem internacional. Qual é a moeda local e a conversão? A moeda de lá é o rand sul-africano, a sigla é ZAR, e hoje, tá? Porque isso muda todos os dias, né? A questão da conversão, mas hoje, R$ 1 tá valendo 3,25 rands. Você tem que ir pesquisando, né, mais perto da sua viagem, e essa conversão pode mudar todos os dias, tá bom? Então, muito importante que hoje, dia 27 de abril, tá esse valor, mas pode ser que o dia que você pesquise esteja outro. Mas quando a gente viajou, era mais ou menos isso mesmo, 1 para 3. Qual a forma de pagamento vocês utilizaram por lá? Nós não levamos dinheiro em espécie daqui do Brasil, nem dólar, nem nada. A gente foi só com o nosso cartão da conta global, que é o cartão Wise, e ele super funcionou pra gente. A gente conseguiu praticamente pagar tudo com ele, tá? Foi uma boa opção. Pra quem não sabe como é que funciona, é uma conta global que você coloca lá tantos reais e você consegue converter na moeda que você quer pagar. Tá? Então a gente convertia lá mesmo para rand ou às vezes para dólar, o que tivesse compensando mais, e super deu certo, tá? Quando a gente chegou em Joanesburgo, no aeroporto, a gente fez um saque para ter dinheiro mesmo em espécie, mas a gente quase não utilizou, né? No final a gente foi utilizando com qualquer coisa mesmo só para gastar. Então não é assim super necessário, mas é sempre bom ter, tá? Para pagar gorjeta, às vezes algum pedágio, alguma coisa assim, é legal ter dinheiro, tá? Então chega, já saca e o resto dá para ficar no cartão que tá sossegado. Safari com guia ou self-drive? Nós fizemos os dois e eu super te indico a fazer o mesmo, tá? As duas experiências são super válidas e muito legais.
Mas a minha recomendação é que você faça um safari com guia primeiro. Por quê? O guia ele vai te passar informações como comportamento dos animais, dicas de segurança, isso é muito importante. E também com o guia você vai meio que treinar o seu olhar para encontrar os animais. Né? Os animais, eles nem sempre vão estar ali, né, passando na sua frente totalmente nítidos, enfim. Às vezes eles estão meio camuflados, estão num arbusto, atrás de uma árvore, não sei. O guia ele vai te explicar mais ou menos como funciona e vai ficando mais fácil encontrar os animais com essa experiência. Então eu super te indico fazer o safari com guia antes, mas eu também indico fazer o self-drive. Para quem não sabe o que tem alguns parques, por exemplo, o Kruger, que permite você fazer o safari sem guia no seu próprio carro, tá? Então eles dão ali uma dica de segurança, você paga um valor para entrar no parque e você pode ficar ali procurando os bichos por conta própria. É super legal. A nossa experiência foi super segura, tá? A gente não teve nenhum problema, mas a gente tem que considerar que a gente está no meio da natureza, né, com animais perigosos, então é super importante se preocupar com segurança, enfim. Isso você pode pesquisar melhor até quais são as regras do próprio parque. Mas é uma experiência muito legal e a gente fez o nosso self-drive no Ado Elephant Park, que já era ali perto da Garden Route, mas eu acho que no Kruger deve ser muito legal de fazer, a gente não conseguiu fazer, mas lá é o maior parque, né, do país e que tem muitos animais, então eu acho que deve ser uma experiência incrível. Então faça, se você tiver a oportunidade, mas não deixe de fazer com guia também, porque o conhecimento deles é muito importante e pode ser que você veja mais animais também, né? A gente tem que considerar que a gente está ali, né, no meio da natureza. Pode ser que você esteja passando por um leão e você nem veja ele, porque ele tá ali escondido, né? Ou pode ser que o carro da sua frente passou há 5 minutos lá e viu um leopardo e você vai passar daqui a pouco e não vai ver, porque os animais eles estão se movimentando, enfim. Então, faça as duas opções, que aí até você garante mais chance de ver todos os animais que você quer. E é muito legal, não deixe de fazer. Vocês viram os Big Five? Para quem não sabe, os Big Five eram 5 animais mais difíceis de ser caçados pelo homem. E hoje eles são simplesmente os astros do safari. Todo mundo quer ver esses animais, que são leopardo, leão, elefante, rinoceronte e búfalo. Nós, infelizmente, não vimos o leopardo. A gente viu todos os outros 4, mas o leopardo ficou faltando. O que pode ter sido, né? Por que a gente não viu? Pode ter sido a região que a gente estava. A gente pegou chuva nos primeiros dias, então os animais, principalmente nos primeiros dias, eles estavam meio sumidos. A época que a gente foi também. E também porque o leopardo, pelo que eu pesquisei, ele é o mais difícil de ver, porque ele é um animal que ele normalmente ele tá sozinho e ele é mais esquivo, às vezes tá em cima de árvore, às vezes em cima de uma pedra, ele meio que dá uma camuflada também. Então nós não vimos. O búfalo a gente também não viu no nosso lodge de safari, tá? Mas a gente viu no caminho para Nelspruit, quando a gente estava indo para pegar nosso voo para Cape Town. A gente passou pela área do Kapama, que é um hotel famoso lá no Kruger, e tinha tipo um laguinho assim que estava lotado de búfalo, então a gente viu muito rápido dentro do carro mesmo. E depois lá no Ado Elephant Park a gente viu. Então a gente não viu, mas assim, fiquei chateada na época, lógico, né? Queria ver os 5, mas me deu mais vontade ainda de fazer um safari de novo pra ver o leopardo. E vai ser legal, porque vai ser uma novidade, né? Um animal que a gente não viu. E é isso. O que eu posso te indicar, né, pra ver os Big Five escolha alguma boa época, escolha um bom hotel, né, que esteja numa região que tenha bastante animais. Tenha sorte, isso é imprescindível, e é isso. E se você não vê também algum animal, gente, paciência, né? Isso pode acontecer, a gente depende da natureza. Não vimos, mas verei. Verei! Conta do bungee jumping. Eu acho que essa foi a pergunta que eu mais recebi. Meus amigos ficaram loucos que eu tive coragem de fazer aquilo. Mas vamos lá. Para quem não sabe, lá na África do Sul
tem uma ponte, chama Blue Cross Bridge, acho que é isso. E aí tem um dos maiores bungee jumps do mundo de ponte, né? Que você salta de uma ponte. E aí, quando eu tava vendo os vídeos, né, tipo, pesquisando pra fazer o roteiro, eu vi que tinha. E eu fiquei com muita vontade de fazer, mas ao mesmo tempo eu não sabia se teria coragem. Eu já saltei de bungee jump uma vez, há muitos anos atrás, mas era tipo assim, de 50 metros. E numa ocasião totalmente estranha, assim, num evento, enfim. E aí, o que que a gente decidiu? Que a gente não ia reservar antes pra não perder dinheiro, né, caso a gente desistisse, mas que a gente ia passar por lá e na hora a gente decidia, né, se tivesse vaga, se na hora a gente achasse que valeria a pena, a gente saltava. A gente passou e lá dá pra ficar vendo as pessoas saltarem, né, tem um restaurantezinho e tal, e você fica vendo a ponte e, enfim, vendo as pessoas saltarem. E tava dando tudo certo, ninguém caiu, ninguém se soltou. E aí a gente foi lá e viu que tinha horário e decidiu fazer. É uma experiência, assim, maluca, maluca. É, a sensação é muito doida, assim. É uma sensação. Eu não sei nem explicar, porque é uma sensação estranha. Tipo, é muito legal, mas ao mesmo tempo realmente dá medo, principalmente depois que você salta e fica lá de cabeça pra baixo esperando a pessoa te resgatar. Parece que você vai, sei lá, escorregar e cair. Mas super valeu a pena. Eu acho que não é pra todo mundo, né? Se você realmente é aquela pessoa que fala assim, não teria coragem, talvez realmente não vale a pena. Mas se você tem alguma dúvida, vá, porque eu acho que é uma coisa assim que a gente, sei lá, é legal de viver, é uma experiência diferente. Eu fiquei com bastante medo, mas eu acho que eu teria me arrependido mais, né? Não me arrependido mais, porque eu não me arrependi de pular, tá? Mas assim, eu teria me arrependido de estar lá e não saltar, entendeu? Porque eu não sei quando eu vou pra lá de novo, se vou alguma vez. Então, assim, eu preferi ter a experiência e às vezes não gostar do que sair de lá sem fazer. Então foi super legal, eu recomendo. Fariam algo de diferente na viagem? É, Eu acho que o nosso roteiro ficou muito bom, modéstia à parte, eu que fiz, né? Eu pesquisei bastante e pela quantidade de dias que nós tínhamos e o que a gente planejou, a gente conseguiu fazer tudo. Mas eu sempre saio da viagem achando que poderia melhorar alguma coisinha, fazer algo de diferente, né, para ter uma experiência ainda melhor. Então eu separei aqui alguns pontos que eu acho que a gente poderia talvez alterar. Mas não sei também se seria possível, porque tudo depende do roteiro completo, né? Então é uma coisa que a gente teria que estudar ali para ver se faria sentido mesmo ou não. A primeira coisa é que a gente ficou com muita vontade de fazer um self-drive safari lá no Kruger. Eu não coloquei isso no roteiro. Inicialmente eu tava com um pouco de receio de fazer, né, esse tipo de safari, não sabia se ia ser muito seguro. Então eu não coloquei no roteiro. Mas quando a gente estava lá em Sebe, a gente descobriu que ali na região tem entrada para um dos portões do Kruger e que parece que é uma região muito legal, que tem bastante animais, enfim. E aí deu muita vontade de fazer. Mas pra gente colocar esse dia de safari lá no Kruger, a gente teria que alterar ali a nossa programação, enfim. Então eu não sei exatamente como eu faria, porque como eu falei pra vocês, na minha opinião, o self-drive ele tem que ser feito depois do safari com guia. E como a gente foi pra Sebe antes do lodge de safari, enfim, eu teria que alterar os dias, enfim. E foi isso, né? Como a gente conseguiu fazer o self-drive lá no Ado depois, já valeu a pena, mas eu indico e faria diferente sim, eu faria um safari no Kruger. E talvez a gente colocaria mais um dia para Jeffreys Bay. Jeffreys Bay é dos lugares que a gente ficou ali na Garden Route. E eu amei, eu achei lindo, é um lugar de praia. A gente ficou num hotel muito bom, assim, o hotel em si era simples, mas a vista era maravilhosa. E eu super fiquei com vontade de ficar mais tempo lá. Mas também pra gente poder ficar um dia a mais lá, a gente talvez teria que tirar um dia de Joanesburgo ou da Panorama Route. Então, assim, pela quantidade de dias que a gente tinha, eu acho que não faria sentido. Mas se a gente tivesse um dia a mais de viagem, por exemplo, eu acho que eu ficaria mais um dia lá. Porque a gente foi pro Ado
quando a gente estava hospedado lá. Então a gente meio que perdeu um dia. A gente teve pouco tempo mesmo para ficar lá, para curtir. Então faria isso diferente. E a última coisa que eu faria de diferente é que eu pesquisaria melhor os restaurantes e até pra gente poder experimentar mais comidas locais, né? Mais comidas africanas. Por quê? A gente experimentou algumas comidas lá no Lodge, principalmente, né? No Moete. Comidas típicas de lá. Uma que eu amei, que foi uma sobremesa que chama Malva Pudding. E em Sebe também tinha, né, uns restaurantes com uma comida mais típica. Mas eu achei que, por exemplo, Cape Town era muita comida internacional. Então eu acho que precisava de uma pesquisa um pouquinho mais profunda para você encontrar bons lugares com comida mais local. E a gente não pesquisou tanto sobre restaurante, então a gente ia escolhendo meio que na hora e tal. Então eu achei que poderia ter sido melhor essa parte. A gente poderia ter comido comidas mais experimentado mais coisas, comido comidas mais de lá mesmo. E eu achei que a gente experimentou sim, mas poderia ter aprofundado um pouco mais a pesquisa antes e já ido assim com uma decisão, né, de eu vou em tal lugar, eu quero experimentar isso. E, bom, é isso. Eu acho que a gente só mudaria esses 3 pontos. Eu realmente acho que ficou legal desse jeito, do jeito que a gente fez. E, enfim, viagem é muito isso. Sempre dá pra alterar alguma coisa, mas a gente tem que ver o que realmente dá pra fazer, né? Na quantidade de dias que a gente tem, no jeito que a gente tem que ir, né? O jeito que a gente planejou o roteiro. Então, é isto. Gente, sobre as hospedagens, a gente pesquisou no Booking e no Airbnb, tá? A gente pegou a maioria pelo Booking, mas a de Cape Town foi pro Airbnb. E a gente foi pesquisando, vendo o que se encaixava no nosso orçamento e nos planos que a gente tinha. Por fim, eu trouxe 3 dicas que eu acho importante da gente conversar aqui. E aí, gente, sobre preço, por exemplo, a gente vai fazer um vídeo mais específico sobre isso, se for do interesse de vocês, para falar mesmo de preço de hospedagem, de preço de carro, enfim. E eu vou dar algumas dicas aqui aleatórias que eu escolhi, que eu acho que podem ajudar também, que são importantes. A primeira delas é sobre o horário do Museu do Apartheid. O Museu do Apartheid fica em Joanesburgo e é uma das atrações mais procuradas de lá. E é muito importante você saber que ela não funciona nem na segunda, nem na terça-feira. E por que isso é relevante? Porque nós organizamos a nossa viagem toda considerando que a gente ia lá. Só que os dias que a gente ficou em Joanesburgo, na volta, foram justamente segunda e terça-feira. Então a gente não conseguiria visitar o museu. E isso é uma coisa que eu tô falando sobre esse museu especificamente, mas que vale muito para qualquer viagem que você for fazer. Se tem alguma atração que você quer muito visitar, pesquisa o horário e os dias que essa atração funciona, porque pode ser que você planeje sua viagem toda considerando ir nesse lugar num dia específico e você simplesmente não consiga porque não funciona, né? Então, o que a gente fez, né, a solução que a gente achou foi ir no dia que a gente chegou em Joanesburgo, a nossa ideia já era ir direto para a sede. Mas como era num domingo, a gente achou que valia a pena ali gastar umas horas em Joanesburgo e visitar o museu. Então essa foi a solução que a gente encontrou. A gente chegou, foi no museu, almoçamos, aí depois que a gente foi para a sede, tá? E valeu a pena, porque senão a gente não ia conseguir ir, mas não era o planejamento inicial, né? O ideal era que a gente tivesse conseguido ir no final, nos dias que a gente realmente tinha dedicado para a viagem. Então, foque muito nisso, em relação às atrações que você quer muito fazer. Outra coisa que eu separei aqui pra gente conversar é sobre a Table Mountain. Ela fica em Cape Town, né? É uma das 7 maravilhas naturais do mundo, enfim. É um lugar maravilhoso e que todo mundo quer, né? Todo mundo que vai em Cape Town provavelmente quer visitar. O que acontece com a Table Mountain? Em Cape Town, venta muito, muito mesmo, assim, tem ventos fortíssimos. E muitas vezes o acesso da montanha fica fechado por conta do clima, ou por conta de chuva, ou por conta de ventos fortes. E aí, o que eu peguei de dica antes de ir? Você compra o seu ingresso para acessar a Table Mountain e você tem 7 dias
contados do dia que você comprou para fazer o passeio. Por quê? Porque é muito comum lá ficar fechado. Então eles te dão um prazo para você fazer, para você se programar e poder fazer essa atração. Então a dica que eu dou, principalmente sobre a Table Mountain, é: chegou em Cape Town, o clima tá legal, já vai, visita e meio que tira isso da sua lista, tá? É lógico que isso pode depender também da época que você vai, né? Às vezes na época que você vai não tá tendo esse problema. Mas quando a gente foi, tinha isso, ficou fechado alguns dias. E eu sei que em outras épocas também isso acontece. Então, muito importante. Por fim, questão de gorjeta. Também me perguntaram sobre isso. Lá não é obrigatório, mas é comum, né, a prática de dar gorjeta. O valor sugerido é de 10 a 15%. E aí, enfim, você pode dar, pagar com dinheiro, né? Dar a gorjeta em dinheiro, espécie. Ou você, quando você recebe a sua notinha do cartão, por exemplo, para conferir a conta do restaurante, você tem um espaço lá para anotar quanto você quer dar de gorjeta. E uma coisa que é importante também falar é que é comum, inclusive, dar gorjeta nos hotéis para os funcionários que trabalham ali, tá? Isso pegou a gente meio de surpresa, mas é uma coisa que pode acontecer. Como eu disse, não é obrigatório, assim, ninguém cobrou da gente como se fosse uma coisa assim, tipo, precisa fazer, mas é uma coisa que você precisa considerar nos seus custos também. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter tirado aí algumas dúvidas. Eu ainda não sei muito bem gravar vídeos desse tipo, fico meio confusa aqui. Às vezes eu tenho uma coisa na minha cabeça, não pensado de uma forma, às vezes vou falar e não sai exatamente perfeito. Então me perdoem se eu falhei aí em algum momento, mas eu espero muito que ajude. Se vocês ficarem com alguma dúvida ainda, manda aqui nos comentários, conversa comigo que eu vou ajudar vocês. E é isso. Até a próxima. E se a gente tiver muitas dúvidas, não sei, talvez a gente faça um vídeo novo. Como eu disse, o de preços eu quero fazer separado, porque eu acho que vai ser mais interessante. E é isso. Um beijo.